No vídeo de hoje eu quero te chamar para nós falarmos sobre ressignificado de tragédias. Quantos de nós as temos? Quantas pessoas carregam como se fossem herança, coisa de estimação? E às vezes essas tragédias têm feito essas pessoas sofrerem terrivelmente. Então esteja comigo no vídeo e eu tenho certeza que muitas coisas poderão ser mudadas a partir de um novo significado que você pode dar para elas. Me acompanhe. Enquanto nós estamos neste mundo, nós somos sujeitos aos mais diversos tipos de tragédias. Eventos que às vezes nos marcam terrivelmente, chegando às vezes a pensarmos que nós não conseguiremos nos livrar deles. Todos nós já passamos por isso. Às vezes perdas de pessoas muito queridas, numa fase que nós precisávamos muito delas. E na maioria das vezes, esses eventos acontecem no seio da nossa família. O lugar onde nós teríamos força para vencer todos os embates que a vida estaria oferecendo para nós, que nós teríamos que confrontar durante a nossa vida. E durante o nosso desenvolvimento, tem coisas que elas apresentam numa dimensão que é muito maior, ampliada. Aquilo que para muitos, e às vezes para os adultos, é coisa boba, é coisa sem importância, para uma pessoa que está na fase do desenvolvimento, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, aquilo tem o efeito de um carimbo, de uma marca, que a pessoa, se ela não tiver cuidado, ela poderá carregar para a vida toda. E é interessante também nós pensarmos que existem coisas que estão no seio da família, que nós as temos como que corretas, como que coisas inquestionáveis, verdades que não podem de fato ser questionadas. E essas verdades, elas nos acompanham e elas estão muitas vezes implicando no nosso desenvolvimento, de forma negativa, estão nos atrasando. É preciso, portanto, nós pararmos um pouco e nós revermos esses mitos. Nós pensarmos sobre aquilo que durante a nossa vida toda nós levamos como sendo uma coisa inquestionável e que nós pagávamos um preço por causa daquilo. A gente sofria para atender aquilo. Hoje a gente para e pensa, mas aquilo não tinha muita importância. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes nós repetimos aquilo que praticaram conosco, nós repetimos também com os nossos filhos. E esta é a razão de muitas vezes você ouvir do psicólogo, você ouvir do profissional da terapia, essa necessidade da ressignificação. E às vezes coisas que têm uma conotação como que uma tragédia, se você olhar com outra lente, com outros olhos, você verá que aquilo poderá de fato ser ultrapassado por você. Aquilo poderá ser superado por você. Gersino, mas qual é a faixa etária? Qual é a idade da superação? A idade é aquela que você estiver vivendo. É evidente que tem coisas que nos marcam e que às vezes é mais fácil nós sairmos dela. Mas imagine aquele apelido odioso que você recebeu na sua pré-adolescência. Aquilo para você parecia uma tragédia. Entretanto, quando o tempo passa e você diminui a importância que está dando sobre aquilo, aquilo vai diminuindo. Aquela tragédia, aquilo que parecia uma tragédia vai sendo diminuído. Quando, porém, você não faz esse trabalho, você adquire um sentimento de incapacidade. Você pode adquirir um sentimento de desvalor, de desamor, de inadequação. E às vezes você passa a acreditar que porque colaram aquilo em você, você nunca vai se livrar. Você terá que carregar aquilo por toda a vida. Então eu te chamo nesta noite a você pensar, você parar, e eu tenho dedicado os vídeos desse mês sobre isso. Eu quero que você, inclusive, visite o meu canal e olhe esses vídeos do mês de julho e você verá que eu estou seguindo uma mesma linha, porque eu quero bater firme nessa questão. É preciso nós revisarmos a nossa vida e ir deixando determinadas coisas.
Sabe por que a nossa vida parece a gaveta de uma cômoda que a gente foi colocando papéis, a ponto de ela não abrir mais. E a gente tem dificuldade de abrir aquela gaveta para jogar fora aquilo que não serve. E muitas vezes a gente pensa, não, se está guardado é porque serve. Mas quando você decide forçar a gaveta, você verá que tem coisas ali que só servem para reciclagem, só servem para ser jogadas fora. E que muitas vezes essas coisas estão ocupando o lugar de outras que seriam produtivas na sua vida. É isso que diz sobre as tragédias humanas. Sabe aquelas perdas que a gente tem, que todo mundo tem? As perdas de pessoas queridas, pessoas que foram extremamente importantes na nossa vida, e que de repente essas pessoas se foram, e parece que a nossa vida parou. Mas se nós pensarmos bem, se nós avaliarmos bem, a nossa vida continua. Mesmo na minha inércia, o tempo está passando. E eu estou ficando cada vez mais longe daquilo que eu havia projetado para mim. Revisite isso aí. Aquilo que foi uma tragédia para a sua vida, você vai entender que às vezes serviu para criar em você uma musculatura emocional, para criar em você a capacidade de superação, que sem elas você não teria. Às vezes nós, os pais, temos a ilusão de pensar, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Só que eu apenas sou essa pessoa que eu sou hoje porque eu passei por aquilo. Aquilo me tornou nessa pessoa que eu sou. Então eu preciso entender a que ponto aquilo contribuiu positivamente e a que ponto aquilo pesou negativamente na minha vida. Então eu quero te convidar a você mudar isso, a você dar um novo significado para essas ditas tragédias, que às vezes vieram em forma de verdades familiares, né? Coisas que você ouviu de alguém que você confiava, que você até amava. Dê um significado novo. Gercino, mas como que eu vou dar um significado novo se isso me marcou tanto? Primeira coisa, anote os sentimentos negativos que isso te proporciona. Segunda coisa, procure entender a origem daquilo. E você às vezes vai perceber que naquela época você não tinha maturidade para ouvir aquilo, mas hoje você tem maturidade para tirar aquilo da sua memória. Você tem essa capacidade hoje. Para cada um desses sentimentos negativos, estabeleça, coloque um novo sentimento. É como se você apagasse um arquivo e colocasse outro no lugar dele. Isso requer esforço, isso requer dedicação, isso requer vontade. E eu quero te chamar também para você buscar pela sua memória os sentimentos positivos que você teve todos ao longo da sua vida. E você verá que aconteceram muitas coisas boas e coisas que se sobrepõem a essas tragédias. Significa dizer então que aquelas tragédias, elas fizeram parte da sua vida, mas elas estão como uma cicatriz. Você sabe que elas existiram, mas elas não estarão doendo mais. Porque a cicatriz é isso. Ela mostra que aconteceu um evento, mas ele não te dói mais. Para isso, é preciso ter maturidade, vontade, desejo e um processo de cura. E esse processo de cura, ele começa com você e ele termina com você. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos, para que você pense um pouco sobre isso. Procure ajuda se for preciso, mas não fique nesse lugar que te colocaram ou que você mesmo se colocou. Não permaneça nesse lugar, porque a zona de conforto, ela é mortal. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, dê o seu like, faça seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Indique o nosso canal para alguém. Um forte abraço, até a próxima quarta-feira e fique em paz.